רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע על החלום שלי, רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shalom. Mais uma vez estou aqui gravando. Hoje vou continuar a gravação dos estudos da leitura do livro de Yashar, tá? Referente a Parashá Lech Lecha, tá? Bom, continuando, fizemos a leitura no capítulo 10, vou continuar a partir do 11. E Nimrod, filho de Cush, estava na terra de Sinar, e reinou e habitou lá, e construiu cidades na terra de Sinar. Estes são os nomes das 4 cidades que ele edificou, e que lhes deu nomes segundo as ocorrências que aconteceram com eles na construção da torre. E chamou a primeira de Babel, dizendo: porquanto o Senhor lá confundiu a língua toda da terra. E o nome da segunda chamou de Erer, porque de lá Deus os tinha dispersado. E a terceira chamou Erred, dizendo: houve uma grande batalha nesse lugar. E a quarta ele chamou Calnar, porque os seus príncipes e os poderosos foram consumidos lá. E eles envergonharam o Eterno, e eles se rebelaram e transgrediram contra ele. E quando Nimrod tinha construído essas cidades na terra de Sinar, e colocou neles o restante do seu povo, seus príncipes e os seus poderosos, que foram deixados em seu reino, Nimrod habitava em Babel, e ali ele renovou o seu reinado sobre o resto de seus súditos, e reinou de forma segura. E os súditos e os príncipes de Nimrod chamaram seu nome Anrafel, dizendo que na torre os seus príncipes e homens caíram pelos seus meios. E apesar disso, Nimrod não se voltou para o Eterno. Ele continuou em maldade
ensinando perversidade aos filhos dos homens. E Mardom, seu filho, foi pior que seu pai, e continuou a adicionar abominações à de seu pai. E fez com que os filhos dos homens pecassem. Por isso se diz, dos ímpios sairá a maldade. Naquele tempo, não havia guerra entre as famílias do filho de Ram, que habitavam nas cidades. E Quedorlaomer, rei de Elão, afastou-se das famílias dos filhos de Ram, e ele lutou com elas e subjugou-os. E dirigiu-se para as 5 cidades da planície e lutou contra elas e dominou-as. E elas estavam sob seu controle. E eles o serviram 12 anos, e lhe deram-lhe imposto anual. Naquele tempo morreu Naor, filho de Serugue, no ano 49º da vida de Abrão, filho de Tera. E no 50º ano da vida de Abrão, filho de Tera, Abraão saiu da casa de Noa, saiu da casa de Noa e foi para a casa de seu pai. E Abrão conhecia o Eterno e andou em seus caminhos e instruções, e o Eterno, seu Deus, andava com ele. Tera, seu pai, era naqueles dias ainda capitão do exército do rei Nimrod, e ele ainda seguia deuses estranhos. Abrão chegou à casa de seu pai e viu 12 deuses ali, de pé no seu templo, e a raiva de Abrão se acendeu quando ele viu essas imagens em casa de seu pai. E disse a Abrão: como o Eterno vive, essas imagens não devem permanecer em casa de meu pai. Assim o Eterno que me criou a mim faça, se no prazo de 3 dias eu não as quebrar todas. E Abraão afastou-se delas, e a raiva ardia dentro dele. Abraão foi da câmara para o átrio exterior do seu pai, e encontrou seu pai sentado no tribunal. E todos os seus servos estavam com ele, e Abraão veio e sentou-se diante dele. Abraão perguntou a seu pai, dizendo: Pai, diga-me onde está Deus que criou o céu e a terra, e todos os filhos dos homens sobre a terra, e quem te criou e a mim? Tera respondeu a seu filho Abrão e disse: Eis que aqueles que nos criaram estão todos conosco em nossa casa. E Abrão disse a seu pai: Meu senhor, mostra para mim o que eu te peço. E trouxe Tera a Abrão à câmara do átrio interior, e Abrão viu, e eis que toda a sala estava cheia de deuses de madeira e pedra, 12 grandes imagens e outros menores do que elas, sem número. Tera disse a seu filho: Eis que estes são os que nos fizeram todas as coisas, toda a terra, e que me criaram a mim e a ti toda a humanidade. Tera inclinou-se aos seus deuses, e então apartou-se deles. E Abraão, seu filho, foi embora com ele. Quando Abraão tinha ido com ele, ele foi até sua mãe e sentou-se diante dela e disse à sua mãe: Eis que meu pai me mostrou quem fez o céu e a terra e todos os filhos dos homens. Agora, portanto, apressa-te a buscar um cabrito do rebanho e fazer dele um guisado saboroso para que eu possa levá-lo aos deuses de meu pai como uma oferta para eles comerem. Talvez eu possa assim tornar-me aceitável para eles. E a sua mãe assim fez. E ela trouxe um cabrito e fez um guisado com sua carne saborosa. E trouxe ela a Abrão, e Abrão tomou a carne saborosa de sua mãe e trouxe-o diante dos deuses do seu pai. E ele o colocou junto deles para que eles pudessem comer. E seu pai Tera não sabia disto. Abrão viu, no dia em que ele estava sentado diante deles, que eles não tinham voz, nem ouvido, nem nenhum movimento, e nenhum deles podia estender a mão para comer. E Abrão zombava deles e disse: Certamente a carne saborosa que eu preparei não é do gosto deles, ou talvez fosse muito pouco para eles, e por isso eles não comam. Portanto, amanhã eu vou preparar carne saborosa fresca, melhor e mais abundante do que esta, para que eu possa ver o resultado. E foi no dia seguinte que Abrão falou à sua mãe sobre isso, e sua mãe se levantou e foi buscar 3 cabritos finos do rebanho.
E ela fez deles um guisado de carne saborosa excelente, tal como seu filho gostava, e ela o deu ao filho Abraão, e Tera, seu pai, não sabia disso. E Abraão tomou a carne saborosa de sua mãe, trouxe-a diante dos deuses do seu pai para a câmara, e colocou-lhes perto para que eles pudessem comer, e colocou-o diante deles. E Abraão ficou perante eles todos os dias, pensando que talvez eles pudessem comer. Abraão viu que eles não tinham voz, ouvidos ou mãos para que estendessem para a carne e a comessem. E à noite desse mesmo dia em casa, Abraão foi revestido com o Espírito do Eterno. Ele gritou e disse: Ai, meu pai, esta geração perversa, cujos corações são todos inclinados à vaidade, que servem esses ídolos de madeira e pedra, que não podem nem comer, cheirar, ouvir, nem falar, que têm bocas e sem fala, os olhos sem visão, ouvidos sem audição, mãos sem sentimento e pernas que não podem se mover. Como eles são, sejam aqueles que os fizeram e que depositam neles a sua confiança. Quando Abraão viu todas essas coisas, encheu-se de ira contra o seu pai. Ele apressou-se, pegou um machado na mão, entrou na câmara dos deuses e ele quebrou todos os deuses de seu pai. Quando ele terminou de quebrar as imagens, ele colocou o machado na mão do grande Deus que estava ali diante dele, e ele saiu. E Tera, seu pai, entrou na casa porque tinha ouvido na porta o som do machado. Por isso entrou na casa Tera para saber o que se tratava. E Tera, tendo ouvido o barulho do machado na sala de imagens, correu para o quarto das imagens e se encontrou com Abraão ao sair. E Tera entrou no quarto e encontrou todos os ídolos caídos e quebrados e o machado na mão do maior, que não fora quebrado, e a carne saborosa que Abraão seu filho tinha feito ainda estava diante deles. Quando Tera viu isso, ficou irado, e ele se apressou, se dirigiu-se para a sala ao encontrar Abraão. E ele encontrou Abraão seu filho, ainda sentado em casa, e disse: O que é que tu fizeste aos meus deuses? E Abraão respondeu e disse: Não é assim, meu senhor. Pois eu trouxe carne salgada diante deles, e quando eu coloquei diante para que a comessem, todos eles ao mesmo tempo estenderam as mãos para comer, antes do grande ter estendido a mão para comer. O grande viu as suas obras, que eles fizeram antes dele, a sua raiva se acendeu violentamente contra eles, ele foi, tomou o machado que estava na casa, chegou-se a eles e quebrou todos eles, e eis que o machado ele está em sua mão, como vês. Tera se acendeu a raiva contra seu filho, Abrão, quando ele falou isso. E Tera disse a Abrão, seu filho, em sua ira: que é este conto que tu dizes? Fala as mentiras para mim. Existe nesses deuses espírito, alma, o poder de fazer tudo o que me disseste? Não são eles de madeira e pedra? Não fui eu mesma quem os fiz? Como podes tu falar essas mentiras, dizendo que o Deus grande que estava com eles os feriu? Foste tu que o fizeste com o machado em tuas mãos, e depois dize que ele os feriu. Abraão respondeu seu pai e disse-lhe: E como tu podes então servir esses ídolos, em quem não há poder para fazer alguma coisa? Podem os ídolos em que tu confias livrar-te? Podem ouvir as tuas orações quando tu chamas sobre eles? Eles podem te livrar das mãos dos teus inimigos, ou eles vão lutar por ti as tuas batalhas contra seus inimigos? E por que deves tu servir madeira e pedra, que pode falar nem ouvir? E agora, certamente, não é bom para ti, nem para os filhos dos homens que estão contigo, fazerem essas coisas. Você não é bobo, ou tão curto de entendimento, que vai servir madeira e pedra e fazer desta maneira? E esquecer-se do Senhor Deus, que fez o céu e a terra, que nos criou na terra, e assim trazer um grande mal às vossas almas nesta matéria, servindo a pedra e a madeira? Não pecaram nossos pais nos dias do velho pecado nesta matéria,
da forma que o Senhor Deus do Universo trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu toda a terra? Como você pode continuar a fazer isso, servir a deuses de madeira e pedra, que não podem ouvir ou falar ou livrá-lo da opressão? Assim, atrair a ira do Deus do Universo em cima de você. Agora em diante, pois, meu pai, abstenha-se disso, e não traga mal sobre sua alma e as almas da tua casa. E Abraão saiu da presença dele, tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abraão... Lê de novo. E Abraão saiu da presença dele, tomou o machado do ídolo de seu pai, com o qual Abraão partiu e fugiu. Tera, vendo tudo o que Abraão tinha feito, apressou-se a ir de sua casa. Ele foi ter com o rei, e ele veio diante de Nimrod, e estava em pé diante dele. E ele se inclinou para o rei, e o rei disse: Que queres que te faça? E ele disse: Peço-te, meu senhor, para me ouvir. Há 50 anos atrás me nasceu uma criança, e assim ele fez com os meus deuses. E portanto, assim ele tem falado. E agora, meu senhor e rei, chama-o para que ele venha diante de ti, e julga-o de acordo com a lei, para que possamos ser libertos do seu mal. E o rei enviou 3 homens de seus servos, e foram e trouxeram Abraão ante o rei. E Nimrod e todos os seus príncipes e servos estavam naquele dia sentados diante dele, e Tera estava também diante deles. E o rei disse a Abraão: Que é isso que fizeste a teu pai e a seus deuses? E Abraão respondeu ao rei nas palavras que ele falou para o pai, e disse: O Deus grande que estava com eles na casa fez o que tem ouvido. E o rei disse a Abraão: Se tivesse poder de falar e comer e fazer como tu disseste. E Abraão respondeu ao rei, dizendo: Se não há poder neles, por que tu os serves e fazes como os homens errem nas tuas loucuras? Imagina tu que eles podem te livrar ou fazer qualquer coisa pequena ou grande para que tu deves honrá-los? E por que não honras tu ao Deus de todo o universo, que te criou, e nas mãos há poder para matar e para dar a vida? Ai de ti, ó rei, que tornas-te um simples tolo e ignorante para sempre. Eu julguei que tu queiras ensinar a teus servos o caminho reto, mas tu não fizeste isto, mas tem enchido toda a terra com os teus pecados e os pecados do teu povo, que seguiram o teu proceder. Não sabes tu nem ouviste que esse mal que tu fazes, os nossos antepassados pecaram nele em dias passados, e o Deus eterno trouxe as águas do dilúvio sobre eles e os destruiu a todos, e também destruiu toda a terra em sua conta? E tu queres que o teu povo se levante agora e faça semelhante a este trabalho, a fim de trazer a ira do Senhor Deus do universo, para trazer o mal sobre ti e a toda a terra? Agora, pois, arrepende-te deste mal que fizeste, serve ao Deus do universo, pois a tua alma está em suas mãos. E então tudo irá bem contigo. E se o teu coração perverso não ouvir as minhas palavras para avisar e abandonar a maldade dos teus caminhos, e para servir ao Deus eterno, então tu desejas morrer de vergonha nos últimos dias, tu, os teus e todas as pessoas que dão ouvidos às tuas palavras para andarem nos teus maus caminhos. Para andarem nos seus maus caminhos. E quando Abraão parou de falar perante o rei e os príncipes, Abraão levantou seus olhos para os céus, e ele disse: O Senhor vê todos os ímpios, e ele irá julgá-los. E o rei ouviu as palavras de Abraão e ordenou que fosse colocado em prisão. E Abraão ficou 10 dias na prisão. E no final daqueles dias o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias e aos sábios que viessem diante dele, sentassem diante dele, e Abraão ainda estava confinado na prisão. E o rei disse aos príncipes e sábios: Vocês já não viram falar que Abraão, filho de Tera, fez a seu pai? Assim ele fez para ele. Eu pedi a ele para ser trazido diante de mim. Assim ele falou. Ele não temeu em seu coração, e nem ele tremeu na minha presença. E eis que agora ele está confinado na prisão.
E, portanto, decidamos o julgamento que é devido a este homem que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. Eles todos responderam ao rei: o homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore por ter feito todas as coisas que fez. Por ter desprezado os nossos deuses, ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. Se agradar ao rei fazer isso, que ele ordene seus servos e acenda-se um fogo dia e noite no teu forno de tijolos, e depois vamos lançar esse homem nele. E o rei assim fez. E ele ordenou a seus servos para que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites na fornalha do rei, que está em Casdim. E o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora para ser queimado. E todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. Todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram em cima dos telhados e torres para ver o que seria feito com Abrão, e todos eles ficaram juntos a uma distância. Não faltava um homem ali que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. Entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão e eles gritaram para o rei dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas que declaramos ao rei há 50 anos atrás. E seu pai também transgrediu teus comandos e zombou de ti a trazer-te outra criança que tu matares. E o rei, ouvindo suas palavras, ficou muito irado e mandou que Tera fosse levada até ele. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora diz-me a verdade, como fizeste a coisa, e se tu falares a verdade, será absolvido. E vendo que a raiva do rei era grande, Tera disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e o que os sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens e me dar um filho que não fizeste e receber valor por ele? Tera respondeu ao rei: Porque meus sentimentos por meu filho falaram mais alto nesse tempo, e eu levei um filho de minha serva e o trouxe para o rei. E o rei perguntou: Quem te aconselhou nisso? Diz-me, não esconda de alguma forma e não escondas alguma coisa de mim, não morrerás. Tera estava muito apavorado na presença do rei e disse ao rei: Foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou a isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em qualquer coisa, pois Tera disse isso ao rei a fim de livrar sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Tera: Arã, seu filho, que te aconselhou, morrerá pelo fogo com Abrão, pois a sentença de morte está sobre ele, por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão, mas ele nada declarava abertamente, pois Arã dizia em seu coração: Eis que agora o rei se aborreceu com Abraão por causa destas coisas que Abrão fez. Mas se tudo vier a passar, caso Abrão venha prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo. Mas se o rei prevalecer irei atrás do rei. E Tera falou para o rei acerca de Arã, seu filho, e o rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abrão. E trouxeram os dois, Abrão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra e servos do rei, e os príncipes e todas as mulheres e suas parentelas estavam lá, de pé naquele dia junto deles. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto as suas roupas menores que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho, e os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele, no caso o Eterno. E o Eterno livrou Abrão do fogo, e ele não foi queimado. Mas todas as cordas com que amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando o lançaram no fogo. Ele foi reduzido a cinzas,
pois seu coração não era perfeito para com o Eterno, e aqueles homens que os lançaram no fogo foram consumidos pela chama do fogo que se espalhou sobre eles, queimando-os, e 12 dos seus homens morreram. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites, e todos os servos do rei o viram andando no fogo, e eles vieram e falaram ao rei, dizendo: Eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele não são queimadas, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou, ele não queria acreditar neles. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria, e foram, e viram e disseram ao rei, e o rei levantou-se para ir vê-lo, e ele viu Abrão andando de lá para cá no meio do fogo, e ele viu o corpo de Arã queimado, e o rei se espantou muito. E o rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo, e os seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam, pois o fogo, a chama o cercava e aumentava em direção deles dentro da fornalha. E os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: Apressem-se a trazer Abrão para fora do fogo, para que não morram. E os servos do rei novamente se aproximaram para trazer Abrão para fora, e as chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos, de forma que 8 deles morreram. Quando o rei viu que os seus servos não podiam se aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou Abrão: ó servo do Deus que está no céu, sai do meio do fogo e fica diante de mim. E Abrão ouvia a voz do rei, saiu do fogo e se pôs diante do rei. E quando Abrão saiu, o rei, todos os seus servos viram Abrão vindo ante o rei com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual estava preso fora queimado. E o rei disse a Abrão: Como é que tu não foste queimado no fogo? E Abrão disse ao rei: O Deus do céu e da terra, em quem eu confio e quem tem todo o poder, livrou-me do fogo em que tu me lançaste. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas, e procurado pelo seu corpo, eles não acharam. Arã tinha 82 anos de idade quando morreu no fogo de Casdim. E o rei, os príncipes, os habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles se prostraram a Abrão. Abrão disse-lhes: Não se curvam a mim, mas curvam-se para o Deus do mundo que fez vocês. Sirvam-me e andem em seus caminhos, pois foi ele quem me livrou deste fogo. Foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e traz o mundo. E é ele quem vai livrar de toda a dor aqueles a quem nele confiaram. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abrão fora salvo do fogo e que Arã fora queimado. E o rei deu a Abrão muitos presentes. Ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei. O nome de um era Oni e o nome de outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos do rei deram a Abrão muitos presentes de prata, ouro e pérolas. E o rei e seus príncipes o mandaram embora, e ele foi em paz. E Abrão saiu da presença do rei em paz, e muitos dos servos do rei seguiram ele. Cerca de 300 homens se juntaram a ele. E Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai. Ele e os homens que o seguiram. Abrão serviu ao Eterno, seu Deus, todos os dias de sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. E daquele dia em diante, Abraão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Eterno. Naquele tempo, Naor e Abraão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã, e a mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abraão era Sarai. Sarai, mulher de Abraão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E no termo de 2 anos, a partir de Abrão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se sobre seu trono em Babel. O rei caiu em profundo sono, e, havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas num vale em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos e viu um homem à semelhança de Abraão vindo apressadamente a partir da fornalha.
e que ele veio e pôs-se diante do rei com a sua espada desembainhada. Então apontou ao rei com a sua espada, e quando viu isso, o rei fugiu do homem, pois ele estava com medo, e enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e do ovo tornou-se um grande rio. O rei sonhou que todas as suas tropas afundaram no rio e morreu. E tomou o rei voo com 3 homens que estavam diante dele, e ele escapou. E o rei olhou para estes homens, e eles estavam vestidos de vestidos principescos, como roupas de reis, e tinham aparência e majestade de reis. Enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se a um ovo diante do rei, e saiu do ovo uma ave jovem, que veio perante o rei, e voou em sua cabeça e arrancou os olhos do rei. O rei ficou aflito com a visão, acordou do seu sono e seu espírito foi agitado, e ele sentiu um grande terror. Pela manhã o rei levantou-se da cama com medo, e ele ordenou que todos os homens sábios e mágicos viessem diante dele, e o rei relatou seu sonho para eles. E o servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, respondeu o rei dizendo: este sonho nada mais é senão o mal de Abraão e a sua semente que brotará contra o meu senhor e rei nos últimos dias. Eis que o dia chegará quando Abraão e sua descendência e as crianças da sua casa farão guerra com meu rei e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quando ao que disseste a respeito dos 3 homens que tu disseste ver, que te ajudarão a escapar, o que significa que tu fugirás apenas com 3 reis da terra que estarão contigo em batalha. E aquilo que viste no rio, que transformou num ovo como no início, o jovem pássaro arrancar teus olhos, isso significa que a semente de Abraão irá matar o rei nos últimos dias. Este é o sonho do rei, a sua interpretação, e o sonho é real, e a interpretação que o teu servo te deu é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que fazem agora 52 anos, desde que os teus sábios viram isso no nascimento de Abraão. E se meu rei vai permitir Abraão viver na terra, será para dano de meu senhor e rei, pois todos os dias que Abraão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido. E isso era conhecido já antigamente no seu nascimento. Por isso, se o rei não o matar, o seu mal virá a ti nos últimos dias. E Nimrod ouviu a voz de Anuque, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para chamar Abrão e trazê-lo diante do rei para sofrer a morte. Eliezer, servo de Abrão, a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento à presença do rei, e ele ouviu o que Anuque havia aconselhado ao rei, e que o rei tinha dito para causar a morte de Abrão. E Eliezer disse a Abrão: apressa-te, levanta-te, salva tua alma, para que não morras através das mãos do rei. Foi assim ele viu em sonho de ti, e assim interpretou Anuque, e assim também aconselhou Anuque o rei a seu respeito. E ouviu a Abrão a voz de Eliezer, e Abrão se apressou e correu para a segurança da casa de Noa e seu filho Shem, e ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança. E os servos do rei vieram à casa de Abrão para procurar, mas não o conseguiram encontrar. Procuraram por todo o país e não foi achado. E eles foram pesquisar em todas as direções e eles não prosperaram. E quando os servos do rei se convenceram que não encontravam, eles voltaram. E a ira do rei contra Abrão foi acalmando. Por não ter sido encontrado, o rei acabou por esquecer esse assunto relativo a Abrão. E Abrão ficou escondido na casa de Noa por 1 mês. Até que o rei tinha esquecido esse assunto, mas Abrão ainda estava com medo do rei. E Tera veio visitar Abrão, seu filho, secretamente na casa de Noa. E Tera era muito grande aos olhos do rei. E Abraão disse a seu pai: não sabes tu que o rei pensa em matar-me e aniquilar meu nome da terra por conselho de teus conselheiros ímpios? Agora tens tu aqui o que tens nesta terra. Levanta-te, vamos juntos para a terra de Canaã, para que sejamos livres de sua mão, para que não pereças também por ele em seus últimos dias. Ou, não sabes tu que ouviste nunca, que não é por amor que te dá Nimrod toda esta honraria, mas é só para seu benefício que ele te enche tudo isso?
Mesmo que ele te faça mais do que isso, com certeza, isso são apenas vaidades do mundo, de riqueza, e de riquezas não podem te livrar do dia da sua ira e raiva. Agora, pois, ouve minha voz, apressa-te, vir para a terra de Canaã, para longe de Nimrod, honra o Eterno que tu te criou na terra, jogando fora todas as coisas vãs em que confias e te irá bem. E após Abrão falar, Noé e seu filho Shem, e Tera respondeu: verdadeira é a palavra que Abrão te diz. E Tera ouviu a voz de seu filho Abrão, e Tera fez o que disse Abrão, porque isso vinha do Eterno, que o rei não deveria causar a morte de Abrão. E tomou Terá e Abraão seu filho, e seu neto Ló, filho de Arã, Sarai sua nora, a mulher de seu filho Abrão, e todas as almas de sua casa, e saiu de Ur-Casdim para a terra de Canaã. E eles chegaram tão longe à terra de Arã, eles permaneceram lá, pois era muito boa para o pasto, de suficiente extensão para aqueles que o acompanharam. E o povo da terra de Arã viu que Abrão era bom e reto diante do Eterno e dos homens, e que o Eterno, seu Elohim, era com ele. E algumas das pessoas da terra de Arã juntaram-se a Abrão e ensinou-lhes a instrução do Eterno e os seus caminhos. E estes homens permaneceram com Abrão em sua casa, e eles aderiram a ele. Abrão permaneceu na terra de Arã 3 anos, e o Eterno apareceu a Abrão e disse: eu sou o Eterno que te trouxe da diante de Ur-Casdim, e entreguei-te das mãos a todos os teus inimigos. Agora, portanto, se tu deres ouvidos à minha voz e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis, então farei teus inimigos cair diante de ti, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e eu enviarei minha bênção sobre todas as obras de suas mãos, e nada te faltará. Levanta-te agora, toma tua mulher e todos os pertencentes a ti, e vai para a terra de Canaã e permanece lá, e eu lá te serei por Deus, e eu te abençoarei. E Abrão se levantou, tomou sua esposa e todos os pertencentes, e ele foi para a terra de Canaã, como o Eterno tinha dito a ele. E tinha Abrão 50 anos de idade quando ele passou a Arã. E Abrão chegou à terra de Canaã e habitou no meio da cidade. E lá ele armou sua tenda entre os filhos de Canaã e os habitantes da terra. E o Eterno apareceu a Abrão quando ele veio para a terra de Canaã e disse: esta é a terra que eu tenho dado a ti e a tua descendência depois de ti para sempre. Eu farei a tua descendência como as estrelas do céu, e o darei à tua descendência por herança todas as terras que vês. E Abraão construiu um altar no lugar onde Deus havia falado com ele, e Abraão invocou o nome do Eterno. Naquele tempo, ao final de 3 anos de residência de Abraão na terra de Canaã, no ano em que Noé morreu, no ano 58º de Abraão, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Abraão habitou na terra de Canaã, ele, sua mulher, todos os pertencentes dele e todos aqueles que acompanharam juntamente com aqueles que se ajuntaram a ele no povo da terra. Mas Naor, irmão de Abraão, e Tera, seu pai, e Ló, filho de Arã, e todos os seus pertencentes preferiram ficar em Arã. No 5º ano da habitação de Abraão na terra de Canaã, as pessoas de Sodoma e Gomorra e todas as cidades da planície se revoltaram contra o poder de Querdolaomer, rei de Elão, pois todos os reis da planície tinham servido a Querdolaomer por 12 anos, e deu-lhe um imposto anual. Mas naqueles dias, no 13º ano, eles se rebelaram contra ele. E no 10º ano da habitação de Abraão na terra de Canaã, houve guerra entre Nimrod, rei de Sinar, e rei Querdolaomer de Elão. E Nimrod veio para lutar com Querdolaomer para dominá-lo. Pois Querdolaomer era naquele tempo um dos príncipes do exército de Nimrod. E quando todas as pessoas da torre foram dispersas, todas aquelas que não pereceram foram espalhadas pela face da terra. E Querdolaomer foi para a terra de Elão,
e reinou sobre ela e se rebelou contra seu senhor. E naqueles dias em que Nimrod viu que as cidades da planície haviam se rebelado, ele veio com orgulho e raiva para a guerra contra Querdolaomer. E Nimrod reuniu todos os seus príncipes e reis, mais de 700.000 homens, e foram contra Querdolaomer. E Querdolaomer saiu para encontrá-lo com 5.000 homens, e eles se prepararam para a batalha no Vale de Babel, que é entre Elão e Sinar. E todos os reis lutaram lá. Nimrod e seu povo foram derrotados diante do povo de Querdolaomer. Caíram dos homens de Nimrod cerca de 600.000, e Mardom, filho do rei, caiu entre eles. Nimrod fugiu, retornou em vergonha e desgraça para sua terra, e ficou sob sujeição a Querdolaomer por longo tempo. E Querdolaomer voltou à sua terra e enviou os príncipes dele para os reis que habitavam em torno dele, Arioque, rei de Elazar, e Maresrei de Goim, e fez um pacto com eles, e todos eles eram obedientes aos seus comandos. E foi no 15º ano de habitação de Abrão na terra de Canaã, que é o 70º ano da vida de Abrão, que o Eterno apareceu a Abrão. Nesse ano, disse para ele: Eu sou o Eterno, que te tirei de Ur-Casdim, para te dar esta terra para herança. Agora, pois, anda diante de mim, ser perfeito e guarda os meus mandamentos, porque a ti e a tua semente darei esta terra por herança, desde o rio Mizraim até o grande rio Eufrates. Virás a teus pais em paz e em boa idade, e a 4ª geração deve voltar aqui nesta terra e herdá-la para sempre. Abrão construiu um altar e invocou o nome do Eterno que lhe apareceu, e lhe trouxe sacrifício sobre o altar do Eterno. Naquele ano, Abrão voltou e foi para Arã para ver seu pai e sua mãe e a casa de seu pai. E Abrão e sua esposa e todos os seus pertencentes retornaram a Arã. E Abrão habitou em Arã 5 anos. E muitos dos povos de Arã, cerca de 72 homens, seguiram Abrão, e Abrão ensinou-lhes a instrução do Eterno e os seus caminhos, e eles ensinou-lhes a conhecer o Eterno. E o Eterno apareceu a Abrão em Arã, e disse-lhe: Eis que eu te apareci há 20 anos, dizendo: Sai da tua terra e tua terra natal, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, para dá-la a ti, a teus filhos, pois lá eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação, e engrandecerei seu nome. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora, pois, levanta-te, sai deste lugar, com a tua esposa e tudo o que pertence a ti, e também cada um nascido em sua casa, e todas as almas juntas em Arã, e sobe para voltares à terra de Canaã. E Abrão levantou-se e levou sua esposa Sarai, todos os pertencentes dele, e todos os nascidos em sua casa, e as almas que eles tinham juntado em Arã, e saíram para ir à terra de Canaã. E Abrão voltou para a terra de Canaã de acordo com a palavra do Eterno. E Ló, filho de seu irmão Arã, foi com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele saiu de Arã para voltar à terra de Canaã. Ele veio para a terra de Canaã, segundo a palavra do Eterno a Abrão, e ele armou a sua tenda e habitou na planície de Manré. E com ele estava Ló, filho de seu irmão, e tudo o que lhe pertencia. E o Eterno novamente apareceu a Abraão e disse: A tua descendência darei esta terra. E lá construí um altar no altar ao Eterno, que lhe apareceu, que está ainda hoje nas planícies de Manré. Naqueles dias, havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda a sabedoria e bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion, e ele vivia com dificuldades para encontrar sustento. Ele resolveu ir para o Egito de Osíris, filho de Amon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos, para criá-lo e dar-lhe manutenção. E assim Ricaion fez. Quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei. E os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume.
E o costume do rei do Egito, então, pois era... E o costume do rei do Egito é que ele vivia em seu palácio real e era visto no exterior apenas um dia no ano. E depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, quem tinha roupas adequadas para isso veio diante do rei naquele dia para obter seu pedido. Quando Ricaion ouviu falar no costume do Egito e que não podia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas fora da cidade. Ficou ali toda a noite com amargura de alma, fome e sono foi removido de seus olhos. E Ricaion pensava para si mesmo o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, como ele poderia sustentar-se lá. Ele levantou-se de manhã, caminhando, encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. E Ricaion quis fazer o mesmo a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi, tendo apanhado legumes para vendê-los de seu sustento, os outros todos o enganaram e o ridicularizavam, e tomavam os vegetais dele e deixaram-no sem nada. E levantou-se de lá com a amargura de alma e foi para casa suspirando, em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. Naquela noite, novamente, ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. Ele levantou-se de manhã e agiu engenhosamente, contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio e ele os colocou lá. E ordenou-lhes dizendo: Assim diz o rei: Fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. E em 8 meses, Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata. Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais e contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento em que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. E o rei saiu no dia marcado, e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre. O que esta coisa faz na cidade para com os teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tenha tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra, desde os dias dos reis antigos. Sim, mesmo dos dias de Adão até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo. Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso, toda a cidade está em ruínas e tu não sabes isso? E quando o rei ouviu tudo o que eles tinham falado com ele, ficou muito irado e sua raiva ardia dentro dele. Nesse caso, porque ele não sabia nada disso. E o rei disse: Quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer. E disseram-se todas as obras de Ricaion e seus homens. E o rei se encheu-se de raiva e lhe ordenou que Ricaion e seus homens fossem apresentados a ele. Ricaion levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, os vestiu em seda e bordado, pô-los em cavalos e enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como presente para o rei, com o qual ele chegou à presença do rei e se inclinou para a terra diante dele. E o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaion e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei e maravilhou-se dele. Quando Ricaion se sentou diante dele o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. Ricaion falou-lhes
todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaion e sua sabedoria, Ricaion achou graça aos seus olhos, e ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e todos os habitantes do Egito por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse: Ricaion, teu nome não deve ser chamado Ricaion, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele se chamou seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaion por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazer o prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e os seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaion Faraó prefeito às ordens de Osíris, rei do Egito, e Ricaion Faraó governou sobre o Egito, e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer sua aparição. E Faraó Ricaion ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu o imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaion Faraó, e eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e as suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito, a partir daquele momento, foram chamados de Faraó até este dia. Nesse ano, houve uma grande fome em toda a terra de Canaã. Os habitantes da terra não podiam ficar por conta da fome, que era muito grave. E Abraão e todos os pertencentes a ele se levantaram e foram para o Egito por conta da fome. E quando eles chegaram ao ribeiro Mizraim, lá permaneceu algum tempo para descansar da fadiga da estrada. E Abrão e Sarai foram andando à beira do riacho Mizraim, e sua esposa Sarai era muito bonita. E Abraão disse à sua mulher Sarai: Visto que o Eterno te criou com um belo semblante, tenho receio de que os egípcios me matem por isso, pois não existe temor ao Eterno neste lugar. Assim tu farás. Se te perguntares, dirás que és minha irmã, a fim de que tudo vá bem comigo e que possamos viver e não sermos condenados à morte. Abraão ordenou o mesmo a todos aqueles que vieram com ele para o Egito por conta da fome. Também seu sobrinho lhe ordenou, dizendo: Se os egípcios te perguntarem sobre Sara, dirás que ela é irmã de Abraão. E ainda com tudo isso, Abraão não descansou, mas ele tomou Sara e a colocou no baú e escondeu entre os seus pertences, pois Abraão estava muito preocupado com Sara por conta da maldade dos egípcios. Abraão e todos os que pertenciam a ele se levantaram no ribeiro Mizraim e foram para o Egito. E mal eles tinham entrado os portões da cidade, quando os guardas se levantaram para eles, dizendo: Dai o dízimo ao rei, o que vocês possuem, e então vocês poderão vir para a cidade. Abraão e aqueles que estavam com ele assim fizeram. E Abraão com as pessoas que estavam com ele foram para o Egito. Quando eles entraram, trouxeram a caixa em que Sara estava escondida, e os egípcios viram o cesto. E os servos do rei se aproximaram de Abraão, dizendo: O que tens tu aqui neste cesto que nós não vimos? Agora abre o cesto e dá o dízimo ao rei de tudo que nele contém. Então disse Abraão: Esse cesto eu não vou abrir, mas tudo o que você pedir a ele eu vou dar. E os oficiais de Faraó respondeu a Abraão, dizendo: É um baú de pedras preciosas, dá-lhes 1/10 do mesmo. Abraão disse: Tudo o que vocês desejarem darei, mas desde que vocês não abram o cesto. E os oficiais do rei pressionaram Abraão e atingiram o cesto e abriram à força, e olharam, e eis que uma bela mulher estava no cesto. Quando os oficiais do rei viram Sara, foram golpeados com admiração pela sua beleza. E todos os príncipes e servos do faraó se reuniram para ver Sara, pois ela era muito bonita. Pois ela era muito bonita. Os oficiais do rei correram e disseram a Faraó tudo o que tinham visto, e eles elogiaram Sarai ao rei. E o Faraó ordenou que fossem buscá-la, e a mulher foi trazida diante do rei.
E Faraó viu Sara, e ela lhe agradou muito, e ele se maravilhou com a sua beleza. E o rei se alegrou muito em sua conta, e deu presentes para aqueles que lhe trouxeram a notícia sobre ela. E a mulher foi então levada para a casa de Faraó, e Abraão ficou aflito por conta de sua esposa, e ele orou ao Eterno para libertá-la das mãos de Faraó. Sara também orou naquele momento e disse: Eterno, tu disseste a meu senhor Abraão: sai da tua terra e da casa de seu pai para a terra de Canaã, e tu prometeste que nos abençoarias se andássemos nos teus mandamentos. E agora eis que temos feito o que mandaste a nós, deixamos a nossa terra e as nossas famílias, e nós fomos para uma terra estranha, para um povo que nós não temos conhecido antes. E nós viemos para esta terra para evitar a fome. E neste incidente o mal se abateu sobre mim. Agora, pois, ó Altíssimo, livra-nos e salva-nos da mão do opressor, e faz-me bem por causa da sua misericórdia. Deixa eu ver que eu parei, né? E o Eterno ouviu a voz de Sarai, e o Eterno enviou um anjo para livrar Sarai do poder de Faraó. E o rei entrou e sentou-se diante de Sarai, e eis que um anjo do Eterno estava de pé sobre eles. E ele apareceu para Sarai e disse: não temas, porque o Eterno ouviu tua oração. E o rei se aproximou de Sarai e disse: quem é o homem que te trouxe? E ela disse: é meu irmão. E o rei disse: compete-nos a fazê-lo grande, para elevá-lo e fazer-lhe todo o bem que tu mereces de nós. Naquela época, o rei mandou a Abrão prata e ouro e pedras preciosas em abundância, juntamente com gado, servos, homens, servas, empregadas domésticas. E o rei ordenou que Abrão fosse trazido, e ele sentou-se no tribunal da casa do rei. E o rei Abrão muito exaltou naquela noite. E o rei aproximou-se para falar com Sarai, e ele estendeu a mão para tocá-la. Foi quando o anjo o feriu muito, e ele ficou apavorado, e ele se absteve de alcançar ela. E o rei chegou perto de Sarai, e o anjo o feriu, e agiu assim com ele a noite inteira, e o rei ficou apavorado. E o anjo naquela noite feriu fortemente todos os servos do rei, toda a sua casa, por causa de Sarai, e houve uma grande lamentação naquela noite entre as pessoas da casa de Faraó. E Faraó, vendo o mal que se abateu sobre ele, disse: certamente é por causa desta mulher. E ele afastou-se dela e falou brandamente. E o rei disse a Sarai: fala-me sobre o homem por quem tu vieste aqui. E Sarai disse: este homem é meu marido. E eu disse-te que ele era meu irmão, porque eu estava com medo que o entregasse à morte por maldade. E o rei manteve-se longe de Sarai, e as pragas do anjo do Eterno cessaram de afligi-lo e a sua família. E Faraó sabia que ele havia sido ferido por causa de Sarai, e o rei ficou muito espantado com tudo isso. Pela manhã, o rei chamou Abrão e disse: o que é isto que fizeste contra mim? Por que disseste tu, ela é minha irmã, de forma que por causa de uma mulher sobreveio esta praga pesada sobre minha família? Agora toma tua mulher, leva e vai-te da nossa terra, para que todos nós não morramos por tua causa. E Faraó levou gado, servos, prata e ouro para dar a Abrão, e ele voltou com sua esposa Sarai. E o rei tomou uma donzela, a quem ele gerou por suas concubinas, e ele lhe deu a Sarai para sua serva. E o rei disse a sua filha: é melhor para ti, minha filha, ser e ser serva em casa deste homem, do que ser dona de minha casa. Depois nós vimos o mal que se abateu sobre nós em conta desta mulher. E Abraão levantou-se, ele, todos pertencentes a ele, e foi embora do Egito. Faraó mandou alguns de seus homens para acompanhá-lo, e tudo que foi com ele. Abraão voltou para casa, para o lugar onde tinha feito o altar, onde primeiro tinha armado a sua tenda. Ló, filho de Arã, irmão de Abrão, tinha um número grande de gado, ovelhas e vacas e tendas, pois o Eterno o abençoou por conta de Abrão.
Quando Abrão estava habitando na terra, e os pastores de Ló brigavam com os pastores de Abrão, pois suas posses eram grandes demais para que eles permanecessem juntos na terra, e a terra não podia sustentá-los por conta do seu gado, foi quando os pastores de Abrão iam alimentar seu rebanho, não iam para os campos do povo daquela terra, mas o gado dos pastores de Ló fazia de outra forma, pois eles foram obrigados a alimentá-lo nos campos do povo daquela terra. E o povo da terra viu isso diariamente. Eles brigaram com Abrão por causa dos pastores de Ló. E disse Abrão a Ló: o que é isso que me faz me fazer desprezível para os habitantes desta terra, para que tu ordenes a teus pastores para alimentar teu gado nos campos de outras pessoas? Tu não sabes que eu sou um estranho nesta terra entre os filhos de Canaã? Por que fazes tu isso a mim? E Abrão todos os dias brigava com Ló por conta disso, mas Ló não quis ouvir Abrão, e ele continuou a fazer o mesmo, e os habitantes da terra vieram e disseram a Abrão. E disse Abrão a Ló: quanto tempo quer tu para mim uma pedra quanto tempo quer ser tu para mim uma pedra de tropeço para com os habitantes desta terra? Agora peço-te que não haja mais brigas entre nós, pois nós somos parentes. Mas peço-te que te separes de mim. Vai. Onde é que eu estava? Vai e escolhe um lugar onde tu possas habitar com teu gado e tudo que pertence a ti, pois mantém-te uma distância de mim, tu e tua casa. E não tenhas medo de afastares de mim, pois se alguém te prejudicar, fica sabendo que eu irei vingar a tua causa dele. Apenas afasta-te de mim. Quando Abrão tinha falado todas essas palavras a Ló, em seguida levantou-se Ló, levantou os olhos em direção à planície do Jordão, e viu que todo este lugar era bem regado, bom para o homem, e tinha muito pasto para o gado. E Ló foi para aquele lugar, e armou ali a sua tenda em Sodoma, e foram separados uns dos outros. E Abrão habitou na planície de Moré, que está em Hebrom, e armou ali a sua tenda, e Abrão permaneceu no local durante muitos anos. Naquele tempo, Querdolaomer, rei de Elão, enviou todos os reis vizinhos para Nimrod, rei de Sinar, que estava então sob seu poder, e Tidal, rei de Goim, e Arioque, rei de Elazar, com quem fez um pacto dizendo: subam a mim e ajudem-me, para que possamos ferir todas as cidades de Sodoma e seus habitantes, pois se rebelaram contra mim nesses 13 anos. E esses 4 reis subiram com todos os seus homens, cerca de 800.000 homens, e eles foram e feriram a todo homem que encontraram em seu caminho. E os 5 reis de Sodoma, Gomorra, Shinab, rei de Adimá, Zeboim, rei de Shemeber, né? Shemeber, rei de Zeboim, né? No caso, Bera, rei de Sodoma, Bercha, rei de Gomorra, Bela, rei de Zoar, saíram para enfrentá-los. Acho que é isso mesmo, rei de Shemeber, acho que é isso mesmo. Saíram para enfrentá-los, e eles juntaram no vale de Sidim. E esses 9 reis fizeram guerra no vale de Sidim, e os reis de Sodoma e Gomorra foram derrotados diante dos reis de Elão. E no vale de Sidim estava cheio de poços de cal, e os reis de Elão perseguiram os reis de Sodoma, e os reis de Sodoma fugiram de seus acampamentos e caíram nos poços de cal, e todos os que sobreviveram foram para a montanha em busca de segurança. E os 5 reis de Elão vieram depois deles e os perseguiram até as portas de Sodoma, e eles levaram tudo o que havia em Sodoma. Eles saquearam todas as cidades de Sodoma e Gomorra, e tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, e sua propriedade. E apreenderam todas as mercadorias da cidade de Sodoma, e eles foram embora. E Unique, servo de Abrão, que estava na batalha, viu isso e disse a Abrão tudo o que os reis tinham feito com a cidade de Sodoma, e que Ló fora levado a cativo por eles.
E Abraão ouviu isso e levantou-se com cerca de 318 homens que estavam com ele. E ele naquela noite perseguiu esses reis e os feriu. E todos eles caíram diante de Abrão e seus homens, e não havia nenhum que restou, mas os 4 reis fugiram, e eles foram cada um pelo seu caminho. Abrão recuperou todos os bens de Sodoma, e ele também recuperou Ló e sua propriedade, suas esposas e filhos, e para tudo que lhes pertencia, e a Ló não faltou nada. E terminou de ferir esses reis. Ele e seus homens passaram do vale de Sidim, onde os reis fizeram guerra juntos. E Bera, rei de Sodoma, e o resto dos seus homens que estavam com ele, saíram dos poços de cal em que haviam caído para cumprimentar Abrão e seus homens. E Adonizeque, rei de Jerusalém, o mesmo era Shem, saiu com seus homens para cumprimentar Abrão e seu povo com pão e vinho, e permaneceram juntos no vale de Meler. E Adonizeque abençoou Abrão, e Abrão deu-lhes o dízimo de tudo que ele tinha trazido do despojo de seus inimigos, para Adonizeque, que era um sacerdote diante do Eterno. Todos os reis de Sodoma e Gomorra que estavam lá, com seus servos, pediram a Abrão que ele devolvesse seus servos, que ele fizera cativo, e tomasse para si toda a propriedade. E Abrão respondeu aos reis de Sodoma, dizendo: Como vive o Eterno que criou o céu e a terra, que remiu a minha alma de toda angústia, que me livrou hoje dos meus inimigos e que deu na minha mão, eu não vou levar nada pertencente a vocês, para que vocês não se vangloriem amanhã, dizendo: Abrão ficou rico da nossa propriedade que ele salvou. O eterno Deus em que eu confio disse: Nada te falta, eu te abençoarei em todas as obras de suas mãos. Agora, pois, eis que aqui está tudo o que lhes pertence. Levem e vão como o Eterno vive, e eu não reterei nada de vocês, com exceção da despesa de alimento de quem saiu comigo para a batalha, como também as partes dos homens que foram comigo, Anar, Ascol e Manré, eles e os seus homens, assim como também os que tiveram de vir junto para cuidar da bagagem. Se eles devem tomar a sua parte, eles devem tomar a sua parte dos despojos. E os reis de Sodoma deu a Abrão. E os reis de Sodoma deu a Abraão e concordaram com tudo o que ele tinha dito. E eles insistiram para que ele tomasse de tudo o que ele quisesse, mas não quis. E ele enviou os reis de Sodoma e os restantes dos bens e deu-lhes ordem sobre Ló, e eles foram para seus respectivos lugares. E Ló, filho de seu irmão, foi mandado embora com sua propriedade e foi com eles. E Ló voltou para casa, para Sodoma, e Abrão e seu povo voltou para sua casa para as planícies de Manré, que fica em Hebrom. Naquele tempo, o Eterno novamente apareceu a Abrão em Hebrom, e ele disse: Não temas, a tua recompensa é muito grande diante de mim, porque eu não te deixarei até que eu te tenha multiplicado e abençoado e feita a tua descendência como as estrelas do céu, de forma que não possa ser medida nem contada. E eu darei à tua descendência todas estas terras que tu vês com os teus olhos, pois a ela eu a darei por herança para sempre. Apenas ser forte, não temas. Anda diante de mim e ser perfeito. E no 78º ano da vida de Abrão, no ano em que morreu Reu, filho de Peleg, todos os dias de Reu foram 239 anos, e morreu. E Sarai, filha de Arã, mulher de Abrão, era estéril, e ela ainda não tinha dado a Abraão filho ou filha. E quando viu que ela não dava à luz filhos, ela tomou sua serva Hagar, a quem a Faraó tinha dado a ela, e a deu a Abrão para seu marido para uma mulher. Para Hagar aprender todas as formas de Sarai, e Sarai como ensinou a ela, e ela se lhe sujeitava em tudo. E disse Sarai a Abrão: Eis que aqui está minha serva Hagar, entra a ela, para que lhe possa gerar entre seus joelhos um filho, para que eu possa obter também crianças através dela.
E habitava de Abrão na terra de Canaã, e Abrão tinha 85 anos de idade. E Sarai deu Hagar a ele. E ouviu Abrão a voz de sua esposa Sarai, e ele tomou sua serva Hagar. E Abrão entrou a ela, e ela concebeu. Quando Hagar viu que ela havia concebido, ela se alegrou muito, e sua senhora era desprezada aos seus olhos, pois ela disse dentro de si: isso só pode significar que eu sou melhor aos olhos do Eterno do que Sarai, minha senhora, pois todos os dias que a minha patroa esteve com meu senhor, ela não concebeu, mas o Eterno me fez em tão pouco tempo conceber por ele. E quando Sarai viu que Hagar tinha concebido por Abrão, Sarai ficou com ciúmes dela. E disse Sarai dentro de si: esta certamente é melhor do que eu sou. E disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, pois no momento em que tu oraste diante do Eterno por crianças, por que não pediste por mim, para que o Eterno me deixasse ter semente de ti? E quando eu falo a Hagar na tua presença, ela despreza as minhas palavras, porque ela concebeu, e tu não falas nada a ela. E o Eterno julgue isso que tu tens feito a mim. E Abraão disse a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Fales como te parecer bom aos teus olhos. E Sarai a afligiu, e Hagar fugiu dela para o deserto. E um anjo do Eterno a encontrou no lugar onde ela tinha fugido. E ele disse: não tenhas medo, pois eu multiplicarei a tua descendência, pois terás um filho, e tu lhe chamarás Ismael. Agora, pois, volta para Sarai, tua senhora, e humilha-te debaixo de tuas mãos. E Hagar chamou o lugar Bel-Lauroi, que é entre Kadesh e o deserto de Bered. Naquela época voltou Hagar na casa de seu senhor, e no final de seus dias Hagar gerou um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael, e Abrão tinha 86 anos quando ela gerou ele. E naqueles dias, no 91º da vida de Abrão, os filhos de Quitim fizeram guerra contra os filhos de Tubal. Quando o Eterno espalhou os filhos dos homens sobre a face da terra, os filhos de Quitim foram e instalaram-se nas planícies de Canópia e construíram cidades e habitaram ao longo do rio Tibreu. E os filhos de Tubal habitaram em Tuscaná, e os seus limites alcançaram o rio Tibreu, e os filhos de Tubal construíram uma cidade em Tuscanã. Acho que é Tuscanã ou é Tuscaná. E chamaram-na pelo seu nome de Sabiná, segundo o nome do filho de Tubal, Sabiná, seu pai, e habitaram ali até este dia. Naquele tempo, os filhos de Quitim fizeram guerra contra os filhos de Tubal, e os filhos de Tubal foram derrotados diante dos filhos de Quitim, e os filhos de Quitim mataram 370 homens dos filhos de Tubal. Naquele tempo, os filhos de Tubal juraram aos filhos de Quitim, dizendo: vocês não casarão entre nós, e ninguém de nós dará sua filha a qualquer um dos filhos de Quitim. Porque todas as filhas de Tubal eram naqueles dias belas, e nenhuma mulher era em toda a terra tão formosa quanto as filhas de Tubal. E todos aqueles que se encantavam com a beleza das mulheres iam ter com as filhas de Tubal e tomavam esposas delas. E os filhos dos homens, reis e príncipes, que admiravam muito a beleza das mulheres, tomaram esposa naqueles dias das filhas de Tubal. E ao fim de 3 anos, os filhos de Tubal tinham jurado aos filhos de Quitim que não ia dar suas filhas por mulheres, e cerca de 20 homens dos filhos de Quitim foram tomar as filhas de Tubal, mas não acharam. Os filhos de Tubal mantiveram seu juramento de não casar com eles. E nos dias da colheita, os filhos de Tubal trabalhavam em seus campos para fazer sua colheita. Quando os jovens de Quitim reuniam-se e foram à cidade de Sabiná, cada homem levou uma jovem das filhas de Tubal e regressaram para suas cidades. E os filhos de Tubal, sabendo disso, foram fazer guerra com eles e não puderam prevalecer, pois a montanha era muito alta para eles, e quando eles os viram, não poderiam prevalecer sobre eles, voltaram para sua terra. E no final desse ano, os filhos de Tubal foram e contratou cerca de 10.000 homens daquelas cidades que estavam perto deles, e eles entraram em guerra com os filhos de Quitim. E os filhos de Tubal entraram em guerra com os filhos de Quitim para destruir a sua terra e exterminá-los, e esforçaram-se
os filhos de Tubal prevaleceram sobre os filhos de Quitim. E os filhos de Quitim, vendo que estavam em grande aflição, levantaram crianças que tinham tido com as filhas de Tubal. E os filhos de Quitim, vendo que estavam em grande aflição, levantaram crianças que tinham tido com as filhas de Tubal, sobre o muro que tinha sido construído, diante dos olhos dos filhos de Tubal. E os filhos de Quitim lhes disseram: vocês vieram para fazer guerra com seus próprios filhos e filhas, e não temos tido nós mesmos consideração por vossa carne e ossos até agora? Os filhos de Tubal ouviram isso, e eles deixaram de fazer guerra com os filhos de Quitim e foram embora. E eles voltaram para suas cidades. E os filhos de Quitim naquela época juntaram-se e construíram 2 cidades à beira-mar, e eles chamaram uma de Purtu e a outra de Ariza. E Abraão, filho de Tera, tinha então 99 anos de idade. Naquele tempo, o Eterno apareceu e lhe disse: vou fazer a minha aliança entre mim e ti, e grandemente multiplicarei a tua descendência. E esta é a aliança que faço entre mim e ti, que cada criança tua do sexo masculino deve ser circuncidado, tu e tua descendência. Com 8 dias de idade terão que ser circuncidados. Será na vossa carne como aliança eterna. E agora, portanto, o teu nome não deverá ser mais chamado Abrão, mas Abraão. E a tua mulher não deverá ser mais chamada de Sarai, mas Sara. Eu os abençoarei e multiplicarei a tua descendência, e te tornarás uma grande nação, e reis sairão de você. Bom, por enquanto, a leitura do livro de Achar, vou ficando por aqui e até a próxima. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך עם צולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים מצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע
על החלום שלי רציתי שתדע, אלוקים שלי רק רציתי שתדע.